e os fracos ele nem mexia. Então a Bíblia diz que em pouco tempo Jacó se tornou muito mais poderoso que Labão, porque o seu gado aumentou, seus servos aumentaram, e ele conseguiu sua independência financeira e foi embora. E daí nasce a nação de Israel. O que eu quero ensinar com isso? Sem obstinação, eu tenho certeza que eu quero isso. Como eu vim da pobreza, eu nunca tive dúvida nenhuma que ser pobre é uma coisa mais difícil do que ter dinheiro. Não quer dizer que ter dinheiro vai ter felicidade, não tem nada a ver. Não quer que ter dinheiro vai salvar meu casamento, não tem nada a ver. Não quer que ter dinheiro eu vou educar melhor meus filhos, também não tem nada a ver. Só que a vida é um pouco mais leve. Porque eu não me preocupo com algumas coisas, como boleto, hospital, porque eu posso pagar coisas que tornariam minha vida mais pesada. Jacó tinha essa determinação, eu tinha essa determinação. Então, a pessoa que tem muita dúvida, muita crise mental, ganha dinheiro ou não ganha? É certo ou não é? Pecado, Deus quer, Deus não quer. O governo vai me ajudar ou não vai? Pessoas que não são obstinadas, obcecadas, elas não vão ganhar dinheiro. Segunda coisa é a mentalidade. A mentalidade, Jacó sempre teve. Eu vou ganhar, só que eu não sei como. Onde ele aprendeu a ganhar? Com o cara mais difícil da vida dele, o que mais enganou ele, Labão. Às vezes o sogro. Às vezes você está reclamando de pessoas difíceis na tua vida, mas é com elas, cara, que você sofre emocionalmente o suficiente para aprender. Sim. Você quer mudar sua vida financeira? Clique no link abaixo para aprender a lidar melhor com o dinheiro e transformar sua realidade. Inscreva-se no canal para mais dicas incríveis e não se esqueça de deixar seu like. Porque nada ensina mais do que a dor. A dor é uma professora da escola da vida. E a gente não gosta de se sentar para aprender com a dor, a gente gosta de fugir da dor. E quando a gente foge da dor, a gente perde ensinamentos muito importantes. E outra coisa importante também é que Jacó, ele sabia administrar e multiplicar. E isso está totalmente ligado à saúde emocional. Porque as pessoas, quando eu acompanho como mentor, assim, muita gente que ganha muito dinheiro, fama muito rápido, eles se perdem muito rápido também. E aí você vai analisar o fundo da história, é totalmente emocional. Entendeu? Ela não consegue pensar igual o Perini, que está pensando em enriquecer há muitos anos, aí vem de um processo. Processos são muito bons, porque te amadurecem. Tudo que é de um dia para o outro vai dar problema, porque você não tem maturidade suficiente para lidar com o resultado daquilo. Então, se hoje ele ganhar 1 bilhão, tenho certeza, aliás, esse é um dos sinais de quem tem propósito, é a tua conta bancária multiplicar e a tua rotina continuar. Presta atenção nisso. Tua conta bancária multiplicar e a tua rotina continuar. Ou seja, todo dia eu acordo de manhã, faço o meu devocional, minhas orações, arrumo meus filhos para a escola, como eu fiz hoje de manhã, vou para o escritório gravar Café com Destino, faço meu programa matinal e começo minhas atividades do dia. Se hoje entra 1 bilhão, eu fechei um negócio contigo e você dê mais me pagou 1 bilhão no negócio, 1 bi, amanhã eu estou fazendo a mesma coisa. Amanhã eu estou acordando cedo, fazendo minhas orações, levando meus filhos na escola, gravando Café com Destino e seguindo minha vida. Por quê? Porque para quem tem propósito e saúde emocional, o dinheiro só potencializa a minha missão de vida. É lógico que eu posso trocar de carro, pode ser que eu faça uma viagem um pouco mais chique no final do ano, mas eu não vou mudar minha rotina, que já é meu propósito, porque eu ganho mais dinheiro. Isso tudo a gente aprende na sabedoria milenar. O Thiago trouxe uma reflexão interessante, que ele estava falando de olhar o futuro, da obsessão, de construir, mas encontrar felicidade no presente também é uma forma de você ter tranquilidade para lidar com as grandes decisões. Talvez muita gente que está nos assistindo aqui fala, pô, peraí, eu sou obcecado, eu trabalho pra caramba, mas você faz todo dia as mesmas coisas, se você não tem o parar e pensar, o ócio criativo, a estratégia para falar como é que eu vou melhorar, você vai continuar fazendo a mesma coisa pro resto da vida e ganhando a mesma coisa, porque você não muda, você não faz diferente dos outros. O que você está falando é muito interessante, porque nessa passagem de Jacó diz que os 14 anos passaram como se fosse um dia, porque ele amava Raquel. Então, é isso que você está falando. Estava vivendo o presente. Exatamente. Ele estava obstinado com o futuro, mas curtindo o presente. 14 anos de trabalho sem remuneração, passou como se fosse um dia. Por quê? Estava apaixonado, ele estava curtindo a vida. Ele estava aproveitando a mulher dele, ele estava tendo filhos, ele estava feliz. Então, isso aí, cara, é muito importante. Quando que foi essa história? Foi em qual século antes de Cristo? Foi 3.000 anos atrás, 1.000 anos antes de Cristo. 1000 anos. Porque eu já vi pessoas se referindo à primeira negociação de opções da história, você pagar por um direito e outra parte tem uma obrigação, como sendo essa, as esposas de Jacó. E tem uma outra história muito antiga também que mostra isso que você disse, que a mente ganha do braço, que envolve um filósofo pré-socrático, que era o Tales de Mileto, que é uma das mais antigas também uma negociação de opções, de derivativos. O Tales estava numa cidade onde todo mundo fazia comércio, Mileto era muito importante, ele era filósofo. Aí os amigos dele, comerciantes, falavam, Tales, quem pode faz, quem não pode, filosofa. Aí o Tales pensou, então vou mostrar para esses caras. O Aristóteles conta isso. Fala que o Tales, que conseguiu prever um eclipse naquela época,
ele olhou através das estrelas e viu que a colheita de azeitonas seria muito mais forte do que o usual. Só ele sabia disso. Então ele pegou todas as economias, tomou risco, ele foi para a incerteza, e ele alugou todas as prensas de azeitona, transformar a azeitona em azeite, da cidade de Mileto e de Quios, que era uma ilha em frente. E aí quando veio a colheita, veio realmente muito maior. Todo mundo queria transformar a azeitona em azeite. Quem estava com as prensas alugadas? O Tales. E ele alugou de novo, para esse pessoal ficou rico por conta dessa colheita. Ele mostrou, olha, quem filosofa também pode. Ou seja, a mente vai vencer o braço. Estratégia. Exato. Sem dúvida. Eu acredito nisso. Muito bem, gente. Bom, vamos aqui passar para um próximo bloco. A questão da... Bom, ainda na linha da mente vence o braço, a questão da cultura de um povo, a cultura de um país, ou seja, o senso comum, ela pode ajudar ou atrapalhar também as pessoas. Não é? Ou seja, a gente sempre sabe que tudo começa na nossa mente, no nosso comportamento, e depois a gente trabalha, realiza, e o dinheiro é só uma consequência. E ainda pegando uma carona também daquilo que você disse, Caio, sobre a questão da segurança e da perspectiva. Não é? Foi segurança que você usou? É da perspectiva versus incerteza. Incerteza versus perspectiva. Não é essa questão da... É uma questão cultural. Num país em que nós temos aí 18 milhões de pessoas se preparando para concursos públicos, são pessoas que estão buscando muito mais a segurança. E está tudo certo, a pessoa querer ser funcionário público, não tem nenhum problema nisso. É diminuir a incerteza, né? Mas a pessoa está querendo diminuir a incerteza. Ou num modelo de ensino que te prepara para Enem, ou seja, tudo está fazendo você a se preparar para um Enem, no final das contas você escolher uma profissão para você trabalhar num lugar por 30 anos e depois viver do INSS. Cara, o teto do INSS, se eu não me engano, é 7.700 e alguma coisa. E decrescente, né? Porque vai perdendo valor. E vai perdendo valor Exatamente. por conta da inflação ao longo do tempo e os ajustes do teto não acompanham a inflação na mesma proporção. E novas reformas que virão no futuro também. E outras reformas... Sustentável. A gente sabe também que a Previdência não é sustentável, não é? Você não tem um número de entrantes suficiente para bancar os que vão se aposentar, haja visto que a medicina evoluiu e as pessoas estão vivendo mais. Então a conta da Previdência não fecha. Ou seja, o cara entra na escola e ele começa a ser catequizado para um modelo que é estudar, ir para a faculdade, arrumar um emprego e viver do INSS. Este modelo afasta, esse é o senso comum, afasta as pessoas do milhão. Afasta as pessoas do milhão. Matematicamente, este modelo afasta as pessoas do milhão. As pessoas estão dentro deste modelo, são treinadas para esse modelo, ou seja, esse senso comum faz um treinamento mental nessas pessoas para que elas sigam esse modelo. E sair desse modelo não é fácil. Então nós temos uma questão estrutural, cultural, que afasta as pessoas da riqueza. Quem nos ouve deve nos ouvir nesse momento com bastante curiosidade. Exato. Vocês têm a dizer sobre isso? O primeiro cancelamento começa em casa. Eu digo, o primeiro cancelamento começa em casa, geralmente quando você decide um caminho completamente... Sair desse caminho. As primeiras condenações é de pessoas que você precisaria de apoio. Mas é porque se preocupam com a pessoa. Exato, porque cobrança dos mal, a sociedade essa nos correlação, cobra. a pessoa nos quer cobra. que você não entre numa zona de incerteza. Aí ela acaba Porque ela não quer que você sofra. neutralizando a tua perspectiva. Então, obviamente, as pessoas próximas a nós nos amam. Então, mas existem essas forças, você falou a parte cultural, então desde o apoio não acontece em casa. Pô, quando eu falei para meus pais que eu ia ser vendedor, eu falei, porra. Então, principalmente minha mãe, Às né? vezes fala tão cara pra isso. Você é criança, não, eu quero ser astronauta. Você pode ser o que você quiser. Você virou adulto, você é vendedor. Porra, vendedor, Caio? Na boa, cara, né? Então você já não tem um apoio coletivo, é mais duro. Então, eu principalmente entender que vai existir essa força magnética numa jornada diferente, existe uma força magnética que puxa numa jornada diferente, deixa ainda mais apimentada a situação, né? Mas eu não acho que... Eu acho que isso é uma barreira, essa questão cultural, mas não é determinante, não. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, um país que eu já vivi e que tem filhos americanos e, enfim, é totalmente empreendedor e nem todo mundo empreende. Então, a verdade, o contrário também é verdade. Não é porque tem uma filosofia de empreender no país que todo mundo vai empreender. Eu acredito que é o seguinte, ó, todo produto ou serviço tem um público-alvo, inclusive esse podcast, esse programa aqui. Para quem é esse programa? Esse programa é para quem já tem uma chama, um fogo no coração para eu vou mudar de vida. Se a pessoa fala assim, se você está assistindo a gente pensando assim, cara, o que esses caras estão falando? Que doideira, muito melhor passar para concurso público. Isso não é para você. Por quê?
Porque tem gente que já nasceu com um modelo, que eu acho que não tem a ver só com a cultura, tem a ver com a pessoa. Cada um tem um destino, né? Eu acredito em destino, cada um tem um destino. Se todo mundo for empreender, quem vai tá servindo a gente aqui? Quem vai estar atrás dessa câmera? Mas eu vou discordar gentilmente, educadamente, Não, logicamente. gentilmente não. Ou é briga ou é nada. Vou discordar de você, gente. Botem as luvas. Pelo seguinte, eu fui funcionário público. Daqui dessa mesa, o Flávio foi também. também fui, Por isso. menos tempo, mas eu fui por 11 anos. Isso, fui só por 2. E lá dentro, logo depois que eu passei, teve um tenente que foi meu instrutor, ele falou, olha, você acabou de fechar 2 portas na sua vida. A da pobreza, você nunca vai ser pobre, e também a da riqueza, você vai ganhar a mesma coisa. Aquilo me impactou, eu falei, caramba, eu fechei 2 portas. Depois eu pensei, não, com investimento eu posso abrir a outra no futuro. Você ficou Mas a feliz? questão- Como é que foi? Você ficou feliz? Ó, Você você ouviu fechou isso? a porta da Eu tava todo pobreza, feliz, você depois tô eu pensei, fechar a pobreza, né? Fechar a riqueza. Altos e baixos. Ou seja, você já Mas- estava destinado à riqueza. Você está discordando, mas no final das contas você vai... Não, calma aí, pô. vamos Vamos lá, lá, então vamos lá. Mas veja briga só. aqui nesse programa. Por que que- eu quero por que saber que a- por que os outros do exército não ganharam o dinheiro que você ganhou. É, porque questão cultural, pô. Porque Mas várias por que você saiu da pessoas, cultura? várias pessoas muito brilhantes que eu conheço, alguns melhores oradores, por exemplo, que eu conheci, que poderiam impactar muita gente, nem tentam por conta da segurança do exército. E culturalmente foram destinados pra lá, porque aqui no Brasil o concurso público é muito bom. Se o Jeff Bezos nascesse no Brasil, ele teria criado a Amazon ou seria desembargador, promotor, juiz? É uma questão a ser perguntada. Se o Zuckerberg nascesse aqui, ele teria criado o Facebook ou ele seria fiscal de ISS de uma prefeitura ou ICMS de um estado? Então você tem uma parte cultural também que puxa e até uma visão ruim sobre venda aqui no Brasil. Porque venda é uma negociação voluntária que só acontece porque é boa para ambas as partes. Exato. Se você chega assim e fala, eu quero comprar água, eu falo, eu vou te vender, você compra porque entende que o seu dinheiro vale menos do que a água, eu te vendo porque entendo que o seu dinheiro para mim vale mais do que a água que eu tô vendendo. Então ambos ficam subjetivamente mais ricos. E tem gente que fala, criminoso isso, né? Cadê a regulação? Cadê o Estado? Sim. Mas deixa eu conciliar aqui antes que vocês saiam no tapa. Aqui. Eu acredito que. Eu já tô com a caneta na mão. Já tá com a caneta na mão. Você me defender, hein? Sou de Vila da Penha, hein? Ih, rapaz, olha aí, hein? Isso aqui é de olho. É, Dizia o José. eu morei em Realengo. Ih, não, é pior. Aí eu desisto. Você desiste. Desisti. Esse aqui do Jabu. O negócio só tá piorando, ó. Deu da Penha, lembra o Jabu. Não para de piorar. Mas enfim, olha aqui, vamos lá. Eu acho que vocês dois estão falando coisas complementares pelo seguinte. Porque no fundo, o que o Brunet falou é que a cultura não determina. Não é? Só A cultura não influencia. mas ela influencia, e é o que você está dizendo. Concordo. Não é? Pronto, tá vendo? Aí, ó. Juiz de paz aqui, né? Discordei Muito pra concordar. bem. Ela influencia, claro, a cultura influencia e quando você está no meio, ele te influencia, o ambiente te influencia